No evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus mais uma vez é criticado pelos fariseus, pelos mestres da lei, por ter recebido o sincero desejo de segui-lo, de Levi, que era o nome hebraico daquele que depois se tornou Mateus. E a crítica feita a Jesus vai além, diz assim: ele ainda vai na casa desse pessoal, come com eles, se hospeda na casa dessas pessoas. A resposta dada por Jesus a essa gente, eu penso que seja assim suficiente para a gente fazer uma boa reflexão da palavra de hoje. Jesus diz assim: se você se acha curado, bom, perfeito, então eu não vim para você. Mas se você se reconhece doente, necessitante de alguma cura, sabe e reconhece que tem feridas que precisam ser tratadas e curadas, então eu vim para você. Em outras palavras, Jesus diz assim, o Filho do Homem não veio salvar os sãos, os curados, mas veio cuidar e salvar dos doentes. Penso que aí tem um caminho aberto para a nossa reflexão, né? Em que sentido? Quando a gente se acha melhor que alguém, mais santo, mais perfeito, mais correto que alguém, de alguma forma a gente ainda não aprendeu a olhar para dentro de si. Na história dos santos, no testemunho dos santos, existe sempre esse aspecto. Quanto mais a pessoa se aprofunda, mergulha na relação com Deus, mais ela se reconhece pecadora. Mais alguém percebe que precisa dele, que necessita dele, que é enfermo, que precisa do médico da alma. E aqui está, portanto, o ponto central de nossa reflexão do dia de hoje. Jesus veio para aqueles que reconhecem que necessitam de cura para as suas feridas e para as suas enfermidades. Quanto mais eu reconheço isso, mais eu recebo dele os cuidados, com ele eu encontro, então mais ele vem sentar à mesa e fazer refeição em minha casa. O contrário também vale. Quanto mais eu perco o meu tempo enxergando essas feridas nos outros, eu deixo de reconhecer essas feridas em mim, o que me leva a não me achar ou não me entender como alguém que necessita de cura e de cuidado e, consequentemente, menos eu desejo receber Jesus, médico da alma, na minha vida e na minha casa. Para a nossa reflexão de hoje, eu deixo exatamente esse ponto, da necessidade de aprofundarmos essa consciência das nossas falhas, das nossas feridas, das nossas enfermidades. Isso me faz um bem enorme, porque na medida em que eu consigo olhar para dentro e enxergar isso, eu julgo menos, eu entendo mais as pessoas, eu acabo sendo mais misericordioso, deixo de ser tão duro na hora de julgar e medir, porque eu entendo que também eu e a partir de mim precisa acontecer um processo de cura, de restauração, de fato cuidado de algumas feridas. E essa é a proposta da reflexão de hoje. Reconhece tua condição de enfermidade para receber Jesus médico na tua casa. Não é que se trata de uma espécie de hipocondria espiritual. Hipocondria é mania de doença, né? Não é ver doença onde não existe doença. Mas um olhar cuidadoso sobre nossa vida interior
sempre vai permitir que a gente encontre alguma ferida que precisa de cuidado, alguma enfermidade que precisa de um médico. E é exatamente esse olhar que a palavra de hoje nos convida a ter, porque o olhar contrário é aquele de quem tem um microscópio eletrônico, né? Uma capacidade de enxergar ali detalhezinho da enfermidade do outro, mas uma espécie de cegueira quando se trata de olhar para si, para as suas próprias limitações e, portanto, para as suas próprias feridas. O exemplo de São Mateus é um exemplo que nos ajuda muito. São Mateus fazia parte de uma das classes sociais mais detestadas no tempo de Jesus, o cobrador de impostos. Por quê? O cobrador de impostos, na época de Jesus, ele lembrava aos judeus que eles estavam sob o domínio de um povo estrangeiro, sob o domínio dos romanos. E os impostos cobrados pelos romanos eram pesados demais, transferiam toda a riqueza produzida pelos judeus para Roma. O cobrador de impostos, ele ia de casa em casa, não tinha um percentual, não tinha, como hoje tem um percentual, né? Que a alta beça continua sendo bem duro, né? Bem pesado. Mas não havia isso, então o cobrador de impostos chegava lá à casa da pessoa, olhava a casa, via o que tinha na casa e dizia: teu imposto é tanto. Como assim? Né? E o camarada tinha que se virar para pagar esse imposto. E entre os judeus circulava a ideia de que os cobradores de impostos, na sua maioria, eram desonestos. Aquela conta assim, né? Um para o Império Romano e um outro que se guardava no bolso, ou seja, era muito comum a corrupção do cobrador de impostos, além do imposto que já era alto. Então o judeu tinha uma bronca enorme no cobrador de impostos. Certa vez, Levi, que era o nome judaico de Mateus, estava lá sentado na coletoria de impostos, né, da banca para recolher impostos. E Jesus disse para ele: vem, segue-me. O camarada deixou tudo e foi atrás. E aí, na sequência, Jesus já estava na casa dele. Naturalmente, quando Jesus ia à casa desses pecadores, como acontece, por exemplo, com Zaqueu, os sinais de mudança já começavam a aparecer ali. Zaqueu, por exemplo, depois de uma situação desse tipo, Zaqueu disse assim: olha, eu vou devolver tantas vezes mais tudo que eu tirei desonestamente de alguém. Ou seja, os sinais de que aquilo não era exterior, superficial, eles apareciam na forma de devolução do dinheiro. E a devolução do dinheiro, o bolso, é um caminho, é um lugar de conversão. Talvez o segundo, depois do coração, né? Então, o primeiro lugar de conversão é o coração. Talvez o segundo seja o bolso. Então, na verdade, o camarada que a vida toda se corrompeu enchendo o bolso, no momento em que ele resolve seguir Jesus e diz: vou devolver, e efetivamente devolve e tal, claro que existe um sinal ali de mudança, porque a vida toda ele se empenhou no sentido contrário. Então, existe sim ali um sinal de mudança. Então, Mateus é, de fato, um exemplo muito interessante para nós nesse sentido, né? De alguém que, por um tempo, caminhou errado, trilhou um caminho que desagradava, mas teve coragem de dizer sim a Jesus, seguiu, corrigiu e depois se tornou um relator da vida, dos passos, e é graças a São Mateus que a gente conhece muitos detalhes, muitos aspectos. Por exemplo, o evangelista que escreve sobre o reino dos céus, o reino de Deus, quem mais se dedica a esse tema é o evangelista Mateus. Além de alguns costumes e hábitos dos judeus, porque como judeu, né, ele conhecia muito a sua própria cultura, esses costumes, hábitos estão ali presentes em São Mateus. Mas, naturalmente, um homem que sempre trouxe consigo essa consciência da sua
Reconhecer, por exemplo, diante de Deus, aquele tema da nossa reflexão de ontem, das duas medidas, a medida da justiça e a medida da misericórdia. Mateus talvez seja aquela turma que chegou para trabalhar mais tarde, né? Mas que foi recebido, que recebeu a moeda de prata da história da nossa reflexão de ontem. Os irmãos de casa aí devem lembrar da nossa reflexão de ontem e o pessoal que está aqui também. Então hoje nós vamos olhar, por exemplo, de São Mateus como assim um grande convite à mudança, um grande convite à conversão, o passo seguinte, né, que é um comprometimento nosso com o reino de Deus, com a palavra de Deus, e essa atitude constante e permanente de reconhecer-se enfermo, necessitante exatamente de Jesus médico misericordioso em nossa vida. Desejo a todos, hoje eu quero deixar um abraço muito especial lá para os irmãos de São Mateus, né? Seria um dia bonito de festa, a gente celebrar ali o padroeiro. Este ano muitas comunidades da nossa paróquia não tiveram oportunidade. Por exemplo, as comunidades que os padroeiros ficam no primeiro semestre, né? Todas deixaram de celebrar seus padroeiros no formatinho que seria o formato tradicional. E, então, naturalmente, este ano vai ser um ano talvez marcante aí da nossa história, o fato da gente, nesse outro formato, celebrar São Mateus. Mas vamos pedir que o Senhor, pela intercessão de São Mateus, derrame as bênçãos dele sobre a comunidade. A gente chama, né, o nome que eu aprendi a chamar aquele lugar é Campo do Saco, né? Acho que é um dos nomes mais antigos que tem daquela região onde está a comunidade de São Mateus. Pela intercessão de São Mateus, pedir que Deus abençoe a todos, que Ele, em cada família, se mostre como o médico das enfermidades, o médico das doenças e das feridas, que as famílias deste lugar sejam visitadas. A comunidade de São Mateus é um pedacinho de Minas Gerais, dentro de Guaratiba. Quase todo o pessoal, boa parte do pessoal que mora lá é mineiro, o pessoal que veio, né? Então são migrantes, né? que vieram de outra comunidade, se estabeleceram por lá. O mês de janeiro, quase todo mundo vai para Minas, aí fica meio vazio lá. Aí quando volta às aulas de fevereiro, está todo mundo de volta por lá. Aí vai o ano todo normal, às vezes no meio do ano tem uma turma que vai. De vez em quando tem um ou outro que sai para um casamento, para um não sei o quê, um batizado, não sei o quê, fui ver minha mãe, fui ver meu pai, fui ver não sei o quê, aí depois volta. É uma comunidade com as características muito interessantes. É a comunidade que tem até sotaque. Na hora das leituras, primeira leitura, segunda leitura, prece e tal, se você fechar o olho, você acha que não está no Rio de Janeiro, porque todo mundo tem sotaquezinho de mineiro, ou porque aprendeu em casa, ou porque é mineiro. Vamos pedir que esse pedacinho de Minas dentro da nossa comunidade seja abençoado por Deus e hoje pela intercessão de São Mateus. Vou convidar aí todos os presentes a nos colocarmos de pé e colocarmos diante de Deus as nossas preces.